Oi, turminha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos fazer a correção, tá? Do gênero notícia, que é da página 2 à página 9. Vou compartilhar com vocês a telinha agora, tá bom? Para nós darmos sequência à nossa atividade. Então, só um minutinho. Vamos lá. Tá? Notícia. Aí eu coloquei, né? Eu usei a mesma imagem que nós tínhamos usado na abertura da atividade lá, né? Que é o que está no livro de vocês, tá? Foi a primeira atividade do volume 2. Então, vamos lá. Ó, aí tem uma notícia lá, leia esta notícia. Esse é o título da notícia. Ocupado por 6 pessoas, elevador despenca 84 andares em Chicago. Então, essa notícia, ela está iniciando na página 3 e termina na página 4. É uma notícia longa, tá? Aí aqui, eu não coloquei a notícia aqui justamente por causa do espaço, porque você também já tem a notícia, né, no livro lá, tá? Aí aqui tem as informações do uso das aspas, né? Então vamos entender aqui, tá? O uso das aspas nas aulas, nas duas expressões a seguir, tem razões diferentes. Quais? Né? Elevador, express. Aí, se você observa que ela está entre aspas, porque é uma expressão em língua inglesa, tá? Não é uma... Aqui no caso, né, a gente colocou aqui entre parênteses, elevador e expresso. Mas o que está no texto, na notícia, está pronunciado em inglês. Clac, clac, clac. Ó. As aspas, ela tem a função de marcar uma citação direta, ou seja, reprodução da fala dos ocupantes do elevador. A expressão é uma onomatopeia. Nesse caso aqui, ó, não foi nenhuma fala de participante nem nada. Aqui foi o barulho do elevador, tá? Então, é uma onomatopeia, uma figura de linguagem, tá bom? Transcreva o título do texto e analise respondendo às questões subsequentes. Então, ocupado por 6 pessoas, elevador despenca 84 andares em Chicago, né? Agora, na letra A, vamos analisar. Quais são as 3 informações contidas neste texto aqui? Um elevador despenca 84 andares. Ele estava ocupado por 6 pessoas. Isso aconteceu em Chicago. Então, essas são as 3 informações contidas no título, tá? Da notícia. Marque a alternativa correta lendo o título. Aí, lá, né? Ocupado por 6 pessoas, o elevador despenca 84 andares em Chicago. Então, vamos lá. Podemos concluir que não houve vítimas, porque essa seria uma informação importante e que não poderia ficar de fora do título. Portanto, está implícito no título que ninguém se feriu. De fato, né, se tivesse alguém se ferido, com certeza eles teriam colocado para impactar, tá? Mais o leitor, tá bom? Então, essa aqui é a correta. A informação explícita é aquela que está clara no texto. Informação implícita é aquela que é possível deduzir, inferir com base no que está no texto. Tá bom? Então, nesse caso aqui, está implícito a informação, né, de que não houve vítima, tá bom? Então, por isso que ficou implícito. Eles preferiram não colocar, não houve vítima. Porque se tivesse vítima, com certeza estaria lá no título, tá bom? Ó. Texto jornalístico, como notícias e reportagens em geral, são posto por um título complementar ou auxiliar chamado de linha fina. Transcreva a linha fina da notícia. Então, a linha fina, incidente aconteceu em um dos maiores prédios da cidade, na última sexta-feira. Após um resgate complexo, todos os ocupantes foram salvos. Há 4 novas informações na linha fina. Quais são elas? Né? Ó, primeiro, o incidente aconteceu em um dos maiores prédios da cidade, aconteceu na última sexta-feira, o resgate foi complexo, todos os ocupantes foram salvos. Graças a Deus, né? Complete os espaços com a palavra acidente e incidente, conforme o significado. Apresenta
apresentado. Se tiver dúvida, consulte o dicionário. Então, um episódio inesperado ou situação que altera a ordem normal das coisas. Trata-se de um incidente. Desastre, algum acontecimento trágico que provoca dano, perda, dor, morte. Trata-se de um acidente. Marque a alternativa correta. A palavra incidente não poderia estar substituída por acidente, porque altera o sentido da informação, tá? Então, essa é a correta. Letra D. Lendo a linha fina, pode-se entender que, se esse prédio fosse o mais alto, a informação estaria explícita, né? Então, ó, há outros prédios altos na cidade. Há prédios mais altos que esse. Então, essas são as duas alternativas que você, tá? Vai marcar. Analise a expressão a seguir, escrever verdadeiro para V para verdadeiro e F para as falsas. Após o resgate complexo. Falso. O adjetivo complexo poderia ser excluído, pois não acrescenta informação nova. Ó, falso aqui. O adjetivo complexo altera o sentido do substantivo resgate, qualificando-o. Verdadeiro. O adjetivo complexo poderia ser substituído por difícil, complicado? Poderia. Então, a segunda e a terceira, as alternativas são verdadeiras, tá bom? No gênero notícia, lead é o primeiro parágrafo do texto. Nele constam as informações que serão apresentadas no corpo da notícia. Releia o início do texto e responda as questões. Vamos lá. São Paulo, o que era um passeio turístico, se tornou um momento digno de um filme de terror na cidade de Chicago, Estados Unidos. Na última sexta-feira, o elevador do prédio de número 875 da Avenida Norte Michigan despencou 84 andares e estava ocupado por 6 pessoas. Com 100 andares, o prédio é o quarto mais alto da cidade, informou a rede de televisão local, CBS. Quais as perguntas são respondidas nesse lead? O que, quando e quem? Né? Porque o que aconteceu, quando aconteceu, com quem, tá vendo? Tá? Há várias informações sobre o local do incidente. Identifique-o. O endereço do prédio, Avenida Norton, Michigan, 875. Acidente em Chicago, o país Estados Unidos, tá? A cidade é Chicago, perdão. Outro lugar é mencionado nesse parágrafo. Transcreva e explique a que se refere. São Paulo refere-se ao local de produção e publicação da notícia. A notícia que você leu é composta por título, linha fina, lead e corpo do texto? Em quantos parágrafos foi essa notícia estruturada? 7 parágrafos. De acordo com o texto, o que atrai as pessoas ao 94º andar do prédio? Além de haver um restaurante luxuoso, as pessoas sobem para apreciar a vista. Porque deve ter algo muito atrativo, né? Para ter que subir tudo isso de andares. Tem que ser atrativo mesmo. De acordo com o texto, por que as 6 pessoas que vivenciaram o incidente escolheram aquele elevador, já que no prédio havia 19 elevadores disponíveis? Porque aquele era um dos que se caracterizam como de alta velocidade, pois vai direto ao térreo e não para nos andares. A informação de que entre as 6 pessoas havia um casal idoso e uma mulher grávida tem qual função nessa notícia? Além de especificar que estava ocupado o elevador, dá mais dramaticidade ao incidente, já que algumas pessoas eram mais vulneráveis em uma situação de desconforto. A notícia é um texto de relato, portanto, nela predominam sequências narrativas, em que um determinado fato é narrado, relatado. Para tentar manter a objetividade do relato, o jornalista usa a terceira pessoa. Transcreva um pequeno trecho, comprovando que a narrativa do incidente é feita na terceira pessoa. Na volta, as 6 pessoas escolheram o elevador
que seria a opção mais rápida para chegar ao térreo, tá? Então, aqui já está indicando que foi narrado na terceira pessoa, tá bom? Quais são os participantes do incidente? Os 6 ocupantes. Em que espaço ocorre? Dentro do elevador. Em que tempo? Quando? Na última sexta-feira. Com o elevador em movimento, qual foi a primeira impressão dos ocupantes? Consideraram a velocidade do equipamento rápida demais, mas para um elevador expresso, alguns trechos correspondem ao relato dos ocupantes, tal como foram falados. Como é possível saber disso? Transcreva um trecho que comprova a sua resposta. Porque estão entre aspas. Há esta possibilidade. Clac, clac, clac. Eu, sinceramente, pensei que ia morrer. Estávamos descendo e sentiam que estávamos caindo quando ouvi esse barulho. Tá? Vamos lá. Os turistas não sabiam a que correspondia o som clac, 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 que relataram ter ouvido. A que correspondia esse som? Provavelmente o som produzido pelo rompimento de um dos cabos do elevador. Qual trecho releva que todos estavam amedrontados, aterrorizados? As 6 pessoas, então, dividiram o pânico de estarem despencando de uma altura nada desprezível. O elevador estava despencando, mas parou entre o 11º e o 12º andar. O que ou quem provocou a parada? O elevador parou porque a emergência foi acionada. No texto não foi a informação de quem o acionou. Então, no texto não mostra, tá? Quem foi que acionou a emergência. Um amigo de um dos ocupantes fez uma crítica. O que ele considerou uma loucura? Escreva com as suas próprias palavras. Então, aqui só tem uma sugestão, tá? Aí fica a seu critério. Considerou uma loucura que em 98 andares não existisse um lugar para abrir a porta do elevador. Coesão textual é um mecanismo que, entre outras possibilidades, permite evitar repetições desnecessárias das palavras ou expressão por meio de substituição. Essa substituição pode ser feita pela troca de palavras, por seus sinônimos, por exemplo. Que outras palavras foram usadas para evitar as repetições exageradas da palavra elevador? Procure-as no 4º parágrafo. Equipamento, cabine, né? Então, para não haver repetições, tá? Que outras palavras foram usadas no último parágrafo com o mesmo significado de prédio? Edifício, arranha-céus. Identifique as expressões que substituem a expressão as 6 pessoas no parágrafos indicados. O segundo, os ocupantes, seus ocupantes, os turistas. No 4º, o grupo. No 5º, todos os ocupantes. No último parágrafo, é incorporado ao relato de uma nova sequência descritiva. Que informações são apresentadas nessa descrição? Informação sobre o prédio, quando foi construído, sua altura, quantos elevadores tem e quantos são de alta velocidade. A informação registrada nesse parágrafo são fundamentais para o entendimento do fato noticiado. A descrição presente no último parágrafo não é fundamental para a compreensão do fato noticiado. Trata-se de uma informação adicional. Bom, gente, aqui tem uma pirâmide invertida. O mais importante, né? Lead, aí vem assim. Por que ela está invertida? Porque começa o mais importante primeiro, tá vendo? Lead, as declarações, os detalhes. Aqui embaixo, os menos importantes, tá? Se você concluiu que uma informação do parágrafo final poderia ser excluída sem prejuízo de sentido, acertou, porque a notícia é escrita obedecendo as seguintes sequências: informações mais importantes, de cima para baixo, tá vendo? E as informações menos importantes. Então, eles fizeram aqui o desenho da pirâmide para ilustrar, tá? Essa estrutura no jornalismo é chamada de pirâmide invertida e consiste em uma técnica pela qual as informações dispensáveis ficam no final.
Isso facilita o trabalho do jornalista, pois ele precisa adequar o tamanho da notícia e, consequentemente, a quantidade de informação ao espaço destinado à diagramação do texto, assim se for necessário cortar informações, ele não precisa reescrever todo o texto, pode conter as informações finais, pode cortar as informações finais. Bom, gente, essa daí foi a correção da página 2 à página 9, tá? E por hoje é só, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.